Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês por que você não evolui no seu desenho. Essa deve ser uma das dificuldades mais comuns, principalmente de quem é iniciante no desenho, e eu recebo muitos comentários de vocês diariamente, né, justamente falando sobre essa dificuldade de evoluir, mesmo muitas vezes mantendo uma frequência ali no estudo e no desenho. E hoje eu vou explicar aqui para vocês em detalhes as principais razões do porquê você não evolui. Mas antes da gente começar, já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e aciona o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E eu aproveito para te convidar também para conhecer os meus cursos online. Eu tenho um curso super completo de aquarela e desenho, mas caso você queira focar ali, né, em conhecimentos específicos, eu tenho um curso só de introdução ao desenho, que é o desenho dinâmico, e os meus cursos avulsos de aquarela também. Então eu vou deixar todas as informações aqui na descrição para vocês. Bom, então vamos lá. A primeira razão do porquê você não evolui no desenho é pular etapas do aprendizado. Eu sei que pode parecer meio óbvio falar isso, mas todo aprendizado tem um processo ali que vai te levar, né, de um ponto ao outro. E com desenho não é diferente. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Muitas vezes, né, quando a gente está começando ali uma nova habilidade, a gente já acha que vai sair fazendo uma coisa incrível sem aprender o básico, né, o fundamento ali daquela habilidade. Então, por exemplo, quando você está aprendendo a patinar, não adianta nada você colocar o patins e sair achando que você vai fazer um monte de manobras incríveis ali, porque o mais provável é que você vai se desequilibrar, vai cair e pode até se machucar feio, né? E esse daqui é um exemplo de como você tem que ter o básico do patins para você não cair e acabar se machucando. E sim, eu tô aprendendo a patinar, mas isso aqui foi um erro bobo, né? Eu tô realmente ali tentando dar os primeiros passos antes de realmente tentar uma coisa meio louca. Mas enfim, né, os primeiros passos da patinação, por exemplo, é você aprender a ter equilíbrio sobre os patins, saber, né, patinar pra frente, pra trás e frear. Eu acho que essas são as coisas básicas. E sem isso, você não vai conseguir fazer nenhuma manobra um pouco mais complexa do que isso, né? Então, com o desenho é a mesma coisa. Às vezes a gente vai começar a desenhar achando que vai fazer um desenho incrível ou super bem finalizado, mas sem ter nenhum fundamento ali do desenho, e o que acontece é justamente isso, a gente acaba se frustrando, né, cometendo muitos erros, e isso pode até fazer a gente desistir, né, de aprender. E eu fiz essa comparação com a patinação porque é mais ou menos a mesma coisa em qualquer habilidade que a gente vai aprender. O importante é a gente começar com o básico e dominar o básico para a gente ir avançando ali as etapas aos poucos, até a gente alcançar o objetivo que a gente está almejando. O que nos leva à segunda razão do porquê você não evolui no desenho, que é não saber quais são os fundamentos do desenho. Eu acho que essa também tá ali nas perguntas que eu mais recebo de vocês toda vez que nos meus vídeos, né, nas minhas aulas, eu falo para vocês estudarem fundamentos, que é uma coisa bem frequente aqui no canal, e muitas vezes eu recebo mais, Mari, quais são os fundamentos, né? O que eu tenho que estudar? Então eu percebo que essa é uma dúvida muito comum, não saber o que estudar e por onde começar a estudar. Então, se a gente fosse colocar o aprendizado de desenho numa pirâmide, os fundamentos do desenho eles vão estar justamente na base dessa pirâmide, né? É o que vai levar mais tempo para a gente aprender, mas uma vez que a gente domine, né, esse fundamento, a gente vai conseguir finalmente ir evoluindo até chegar ali no topo, né, que é aquilo que a gente almeja, né, ter um estilo definido, um traço legal, um desenho proporcional, bem finalizado e tudo mais. E como eu sei que vocês têm muitas dúvidas, né, de quais são exatamente os fundamentos, eu gosto de dar os principais fundamentos ali, que vão ser a base de todos os outros que a gente vai acabar desenvolvendo dentro, né, dessa pirâmide, dessa base da nossa pirâmide. E os três principais fundamentos do desenho são perspectiva, anatomia e luz e sombra. Gente, essa é a base do desenho porque vai basicamente, né, ensinar a gente a entender como o mundo funciona, né? A perspectiva, porque basicamente tudo que a gente enxerga está em perspectiva. E a anatomia para a gente começar a entender a estrutura, né, de tudo que existe no mundo, principalmente, né, seres vivos ali. Então, a gente estuda a anatomia do ser humano, figura humana,
principalmente, né? Mas existem anatomias de animais fantásticos e de coisas que não existem exatamente nesse mundo, né? Mas vocês vão perceber também que a anatomia a gente também vai estudar dentro da perspectiva, né? Então, tudo que a gente desenha no mundo está em perspectiva. Então, para a gente aprender anatomia, é importante também, em determinado momento, a gente entender perspectiva. Então, mesmo quando a gente está desenhando um ser humano, mas Mari, eu gosto mais de desenhar retrato, pessoas e tudo mais, mas mesmo assim, como é que você vai desenhar um rosto num ângulo diferente, numa perspectiva diferente, sabe? Qualquer coisa assim, se você não sabe perspectiva. Então você vai ter que estudar mesmo se o seu foco for desenhar retratos, por exemplo. E luz e sombra, né? Porque a gente só enxerga, né, o universo porque existe luz. E toda luz vai gerar uma sombra. Então também não tem como a gente desassociar luz e sombra do estudo de fundamentos, né? Então esses 3 fundamentos, eles estão ali muito interligados. Você pode estudar nessa ordem que eu falei pra você, que é perspectiva, anatomia e luz e sombra, ou você pode estudar eles juntos também, não tem problema nenhum, né? Sabendo, é claro, que um vai acabar sempre influenciando o outro. E se você tiver dúvida ali, né, de que ordem estudar ou o que estudar, eu tenho uma playlist aqui no meu canal de aulas completamente gratuitas para você aprender desenho do zero, tá? É uma proposta que eu fiz para você, principalmente quem é iniciante e não sabe ali em que ordem estudar ou o que estudar, eu fiz essa proposta para vocês, então vocês podem assistir todos os vídeos que estão nessa playlist, né? Você pode assistir fora de ordem, dependendo das suas necessidades ali, mas se você assistir na ordem que eu coloquei a playlist, vai ser ainda mais eficiente, né? Porque foi pensado ali, foi uma didática que eu criei para vocês aprenderem. Então, se você ainda não conhece essa playlist, corre lá, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards para vocês. E a terceira coisa que te impede de evoluir no desenho é não separar o estudo do desenho finalizado. Gente, errar também faz parte do processo de aprendizagem. E quando a gente tá com aquela ideia na nossa mente, né, de que a gente precisa terminar um desenho, ele ser super finalizado e bonito pra gente mostrar pras pessoas e postar nas redes sociais, isso acaba gerando uma pressão pra gente na hora de fazer o desenho, né? E a gente acaba se privando e tendo medo de errar, mas a gente não pode ter medo de errar, porque é errando que a gente vai aprender. Então é super importante a gente separar o momento do estudo do momento de fazer aquele desenho, sabe? Que a gente vai postar nas redes, vai atualizar ali e tudo mais. Então, se você for estudar, pega ali o seu caderno e não se preocupa em mostrar esse caderno para ninguém precisa ver, então você pode errar e treinar e errar à vontade. Isso que é o mais importante. Vocês vão perceber que tirando essa pressão de sempre ter um desenho bonito ali finalizado, vocês vão ter um momento de estudo mais produtivo e com o tempo vocês vão perceber uma evolução maior no desenho de vocês. Então, né, nas próprias aulas, né, dessa minha playlist que eu falei pra vocês, que é totalmente gratuita aqui no canal, quanto dentro dos meus cursos pagos, né, eu proponho exercícios que é justamente pra gente ali ir exercitando e fazendo os exercícios, porque eles vão ajudar a gente a evoluir. Então é pra mostrar pra vocês como é importante a gente realmente separar esses 2 momentos e se permitir errar. E é claro que fazendo os meus cursos online, você vai ter ali, por exemplo, uma pessoa, no caso eu, para dar o feedback dos exercícios e apontar onde que você está errando, onde que você pode melhorar. E isso sempre vai ajudar a gente a evoluir mais rápido, quando a gente tem esse feedback de uma pessoa mais experiente e que vai saber te apontar realmente onde você precisa melhorar, do que se a gente for na tentativa e erro. Isso geralmente acaba atrasando mesmo um pouco o processo, porque a gente não consegue identificar ainda onde a gente está errando, e aí a gente vai demorar um pouco mais tempo para avançar as etapas. E por último, mas não menos importante, o 4 ponto do porquê você não evolui no seu desenho é estudar por aulas avulsas e tutoriais. Calma, eu vou explicar pra vocês porque que esse é um ponto muito importante. Eu sei que para quem é autodidata ou para quem não tem condições de fazer um curso pago, por exemplo, um curso presencial, né? Essas aulas que a gente tem disponíveis na internet são o único recurso que a gente tem. E realmente, gente, existe muita aula e muito conteúdo gratuito que a gente encontra na internet, que se você realmente investir o seu tempo naquilo, uma hora você vai acabar aprendendo
através dessas aulas e desses tutoriais. Mas é importante a gente perceber também que ter muito conteúdo disponível pode ser uma coisa muito boa e também causar uma certa confusão, porque é tanto conteúdo disponível que a gente não sabe por onde começar, o que estudar e acaba assistindo ali aulas de um canal, depois de outro canal e de outro canal, e meio que as coisas vão se confundindo, e essa confusão ela pode realmente trazer frustração e atrasar o seu processo de evolução. E quando a gente segue ali um tutorial, né, de como desenhar alguma coisa específica, geralmente seguindo esse tutorial, a gente vai conseguir desenhar aquilo que foi proposto e isso traz uma satisfação momentânea pra gente de ter conseguido desenhar uma coisa que a gente queria. Mas o problema disso é que a gente acaba se tornando dependente de tutoriais sempre que a gente quiser desenhar alguma coisa, né? E aí toda vez que você sentir vontade de desenhar alguma coisa, você vai ter que ir lá, ficar pesquisando se existe um tutorial sobre isso para você conseguir fazer. Ao contrário de quando você segue, né, o processo de aprendizagem, você passa por todas aquelas etapas que eu falei e começa estudando pelos fundamentos do desenho, você estudar fundamento vai te trazer, né, a autonomia e a confiança para você desenhar o que você quiser. Então, você aprendendo ali, né, os fundamentos, você vai, por exemplo, poxa, eu quero desenhar um personagem em determinada posição, e aí, usando os seus conhecimentos, você vai conseguir fazer esse desenho do zero, você não vai precisar de um tutorial para desenhar. E é aquela coisa, né? A gente vai pegando uma aula aqui, um tutorial ali, são várias coisas picadinhas, vários conhecimentos picados, né? Que quando a gente junta, falta alguma coisa, sabe? Falta aquela cola, aquela coesão para tudo fazer sentido, né? Então, quando a gente tem uma pessoa que, né, geralmente um professor ou alguém que é um especialista dentro daquela área, ou até mesmo quando a gente estuda, né, por um livro, algum método de ensino, esse método, né, é justamente aquela coisa que vai juntar tudo e vai apresentar para você, né, de uma forma que faça sentido na sua cabeça. Deu para entender, né? Por isso que muitas vezes, né, apesar da internet ser ali um lugar incrível onde a gente consegue aprender muito, né, e ter muito conteúdo disponível, tem infelizmente esse lado negativo da gente acabar ficando perdido e não tendo ali um caminho para seguir. Se isso já aconteceu com você, me conta aqui nos comentários para eu saber. É muito legal, né, quando a gente consegue encontrar outras pessoas que tiveram caminhos parecidos e passaram por coisas, né, por momentos parecidos, pra gente se identificar e ver que não tá sozinho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de conferir, né, todos os links e todos os materiais e de conhecer os meus cursos, né? Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. E até a próxima. Tchau!